Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. O Senhor nos ensina nesse dia de hoje a não desistirmos de orar e de apresentar a Deus o desejo que está em nosso coração. O Senhor, através dessa palavra, nos ensinará que devemos persistir quando nós temos um objetivo, quando nós temos um sonho a ser realizado. E nada melhor do que um exemplo de perseverança, de insistência, que a Bíblia vai nos relatar, que vai falar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1 em diante, aonde diz a parábola do juiz iníquo. Vamos saber um pouco da atitude daquela viúva, como ela se portou diante de uma causa que para ela era impossível, mas ela entendia que tinha alguém que poderia resolver. E se ela não desistisse de insistir, ela iria conseguir alcançar os seus objetivos. Então vamos ler a palavra de Deus, abra sua Bíblia. Enquanto isso, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Eu peço a você que deixe seu like, ative o sininho se você quiser estar recebendo todos os dias as mensagens que aqui nós postamos e seja um missionário do Levando a Palavra. Edifique outras vidas compartilhando esta mensagem para o máximo de pessoas que você puder. A palavra diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder, que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oh, aleluia! Queridos, você prestou bem nessa história, nessa parábola? Essa parábola é mais um dos ensinos de Jesus a respeito da importância da oração. Saiba que não há nada pequeno ou grande demais que não possa ser levado ao Senhor em nossas orações. Você precisa crer que Deus, independente daquilo que você está apresentando a Ele, sua causa pode ser pequena, sua causa pode ser de grande porte, não importa. Você precisa levar a sua causa, a sua petição ao Senhor através das suas orações. Quando nós olhamos aqui, Jesus mesmo nos ensina a buscar nossas bênçãos em Deus, sem nenhum constrangimento ou limite, como Ele mesmo fez ao clamar a se derramar diante de Deus no Monte das Oliveiras. Se você for para o capítulo 22 de Lucas, ali a partir do verso 39 até o 46, você vai ver Jesus no Monte das Oliveiras, aonde Jesus está com seu coração angustiado, aonde Jesus ele vai orar e expor
como está o seu sentimento diante de Deus, porque também ele estava na figura humana. Então Jesus também tinha seus temores. Mas antes de ele querer desistir, antes de ele pensar em abrir mão da missão que foi confiado a ele pediu a Deus graça, pediu a Deus que não fizesse a vontade dele, por mais que ele tivesse angustiado e com medo, mas que fizesse a vontade do Pai na vida dele. Então, nós precisamos buscar em Deus as nossas bênçãos. E nós não precisamos ter constrangimentos ou limite em falar com Ele aquilo que estamos sentindo. Você está me compreendendo? Você que está me ouvindo hoje? Talvez você amanheceu hoje falando, não vou mais orar, pastora, porque eu acho impossível de acontecer. Pastora, tem muito tempo que eu já venho pelejando, não vejo nada acontecer. Muitas são as promessas, mas eu também reconheço que eu não tenho orado tanto. Será que agora Deus vai fazer alguma coisa? Talvez, querido, esteja passando na sua mente várias indagações a respeito de um desejo que você tem no seu coração. Mas o Senhor nos ensina através dessa parábola que aquela viúva, ela se posicionou. Ela tinha uma causa para ser resolvida e que só tinha competência de resolver aquela questão era aquele juiz. Porém, aquele juiz que habitava naquela cidade era um juiz iníquo, um juiz que não temia homens, nem tampouco a Deus. Mas mesmo sendo um homem incrédulo, mesmo sendo um homem sem temor, sem compaixão, por causa da insistência daquela mulher, ele decide resolver o problema dela e advogar a causa, dando a solução do problema que ela tanto esperava resolver. Aleluia! E aí Deus vai e faz aqui uma comparação. Ele diz, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Embora demorado em defendê-los, Jesus está falando, se um homem que é falho, terreno, ainda incrédulo, que não teme a ninguém, parou para resolver uma causa de alguém que estava insistindo, alguém que precisava, alguém que dependia dele para que a situação fosse sanada. Imagine Deus, um Deus justo, um Deus que olha para os seus filhos a quem está passando por provas, um Deus que é compassivo, que ele tem compaixão, um Deus que é amor, que ama aqueles e atende os que clamam e confiam nele. Pode até muitas das vezes estar parecendo demorado, mas ele vai fazer depressa a justiça dele, porém no tempo dele. E ainda diz, será que contudo quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Então a sua fé está muito pouca. Mas se está pouca, querido, ainda é motivo de se alegrar, porque mesmo que ela esteja do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para você dar ordem ao monte de falar para ele transportar, e ele pela fé vai se transportar. É claro que aqui é em um sentido figurado. O que o Senhor está falando para mim, para você, que mesmo se você tiver pouca fé, essa fé ainda pode mover céus e terra ao teu favor. Você pode ainda chamar a atenção de Deus através da sua fé nele, sabendo que ele é poderoso para resolver qualquer situação, para realizar o desejo do teu coração segundo esteja na vontade dele. Também é necessário termos essa compreensão, para que o propósito, ou seja, para que os nossos sonhos possam ser realizados, os nossos desejos possam ser alcançados e serem materializados, é necessário que eles tenham que estar alinhados com a vontade de Deus. Então precisamos clamar ao Senhor dia e de noite. Sabe o que é isso? Insistência, persistência, foco, dia e de noite. Não pare, não deixe de apresentar ao Senhor. Mas ele não sabe. Mas se ele está mandando você orar sem cessar, é porque ele sabe que através da oração muitas coisas são movidas, tanto a favor como contra. Coisas são liberadas, aleluia. Através da oração, situações são mudadas, decretos são mudados, aleluia.
aleluia. Sentenças são desfeitas quando Deus, ele ouve a oração de um justo na terra. Queridos, precisamos crer no poder que há em Deus. Precisamos clamar, se derramar diante de Deus. Precisamos, sim, nos posicionar, porque quando Jesus, ele clama a Deus mostrando os seus sentimentos, os seus temores, demonstrando ali para nós que há uma diferença entre ser conformado, o que é uma paralisia espiritual, e ser sujeito à vontade de Deus, como ele era. Então, aqui na oração de Jesus, em Lucas 22, Jesus também nos ensina que nós não devemos ser conformados, porque quando nós somos conformados com a situação que estará acontecendo, a paralisia espiritual nos alcança e nós não conseguimos obter e nem viver o milagre. Agora também nós temos que ser sujeitos à vontade de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Aleluia. Você compreende? Isso é uma virtude. Se sujeitar à vontade de Deus com humildade. Talvez você está querendo algo agora, mas será que a vontade de Deus é te dar agora? Como você não sabe, continua orando, continua clamando, continua crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que os pensamentos que ele tem ao teu respeito são maiores do que os teus, e são pensamentos de paz para dar o fim que você merece. Aleluia! Porque Deus só tem o melhor para fazer por nós. Deus sempre responderá aquele que clama. No mínimo, o que ele ainda faz é enviando conforto. Se o pedido não estiver de acordo com a sua santa e perfeita vontade, é claro que não vai fazer. Mas se o pedido estiver de acordo com a sua vontade, é claro que ele vai realizar o desejo do teu coração. Então creia, porque Deus está agindo ao teu favor. Fecha teus olhos. Eu quero orar contigo. Senhor Jesus, nosso Deus amado, poderoso Deus, dono do céu, da terra, do universo, que criou todas as coisas. O poder está em tuas mãos. Nada há, demasiadamente nada, impossível que tu não possas fazer. Analisa, Pai, agora os nossos corações mais uma vez, e nós apresentamos nossas petições ao Senhor, os nossos desejos, sonhos, aquilo que queremos que aconteça. Analisa, se estiver dentro da tua vontade, vai segundo a teu querer, vai segundo a tua vontade que é soberana, e nós nos sujeitamos a viver a tua vontade. Nós nos sujeitamos, meu Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixa, Pai, sermos precipitados, e também não nos deixa ser paralisados espirituais, não nos deixa ser conformados, meu Pai, com a situação iminente, mas que possamos nos levantar com ousadia, sabendo que o Senhor pode fazer todas as coisas em favor daqueles que confiam e esperam no Senhor. E assim, Pai, que venhamos cumprir o teu querer, a tua vontade, alcançando o teu propósito, para que teu nome seja glorificado. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que ora, clama e estão em unidade comigo em fé, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fica com Deus.